Bom dia, minha gente! Sabe, eu sempre digo que a cozinha é o coração da casa, mas a culinária brasileira, essa é a alma do nosso país. É um espelho que reflete a nossa gente. Essa mistura maravilhosa de raças, de culturas, de sotaques e de tradições que só o Brasil tem. Cada tempero, cada ingrediente, cada forma de preparo conta um pedacinho da nossa jornada. Não é só comida, é um abraço, é uma lembrança, é a história sendo servida no prato. Pensa comigo, cada prato típico que a gente ama é como um livro de história vivo, um registro que guarda segredos do passado, das batalhas, das alegrias, da fé e até do jeitinho brasileiro de se adaptar. É um registro histórico, social e até espiritual que conecta o fogão dos nossos antepassados com a nossa mesa de hoje. É a prova de que a comida tem o poder de unir, de contar quem somos e de onde viemos, de uma forma que nenhuma outra coisa consegue. Então, hoje eu quero te convidar para uma viagem deliciosa no tempo comigo. Vamos juntos desvendar as verdadeiras origens das comidas mais amadas do nosso Brasil. Prepara o coração e o apetite, porque eu te garanto que algumas dessas histórias vão te surpreender e te deixar com ainda mais orgulho da nossa mesa. Pega o seu cafezinho, senta aqui comigo, que a nossa prosa de hoje vai ser de dar água na boca e encher a alma. Vamos lá? A feijoada. Que prato, minha gente! Só de falar o nome a gente já sente o cheirinho e reúne a família na memória, não é mesmo? Por muito tempo, a gente ouviu aquela história de que a feijoada nasceu nas senzalas, criada pelos escravizados com os restos de carne que os senhores de engenho não queriam. É uma imagem forte, que fala muito sobre a nossa história. Mas, olha que interessante, pesquisas mais recentes mostram que essa história pode ser um pouco diferente. A verdade é que o hábito de cozinhar feijão com carnes variadas é uma herança europeia, principalmente de pratos como o cassoulet francês e o cozido português. O que aconteceu aqui no Brasil foi uma transformação, uma adaptação genial. Os portugueses trouxeram o costume, mas foram as mãos africanas e o paladar brasileiro que deram à feijoada a cara que ela tem hoje. O feijão preto, nativo das Américas, se tornou a estrela do prato. As carnes de porco, que eram abundantes e mais acessíveis, entraram na panela. E os acompanhamentos? A couve, a laranja, a farofa, tudo isso foi sendo incorporado para equilibrar os sabores e criar uma refeição completa, robusta, perfeita para celebrar. É a prova de que a nossa culinária é feita de encontros. E foi assim, nesse caldeirão de influências, que a feijoada deixou de ser apenas uma refeição e se tornou um símbolo nacional. Ela representa a mistura que forma o nosso povo, a base indígena com o feijão, a tradição europeia do cozido e a alma africana no tempero e na forma de servir. Hoje, a feijoada de quarta-feira e de sábado é um ritual sagrado, um momento de confraternização que une todas as classes sociais. É a história do Brasil contada em cada colherada. Um prato que nasceu da necessidade e se transformou em pura festa. Agora vamos para Minas Gerais. Uai! E falar de Minas é falar de pão de queijo. Aquela bolinha dourada, quentinha, com o queijo puxando. Ai, meu Deus, é uma perdição! Mas você já parou para pensar de onde veio essa maravilha? A história do pão de queijo é uma aula sobre a criatividade do povo mineiro. Lá no século XVIII, durante o ciclo do ouro, a farinha de trigo era um artigo de luxo, caríssima e difícil de encontrar. Vinha de Portugal e nem sempre chegava em boas condições. O jeito foi se virar com o que a terra dava. E o que a terra dava em abundância era a mandioca, herança direta dos nossos povos indígenas. Foi a partir dela que se começou a produzir o polvilho, tanto o doce quanto o azedo. As cozinheiras das fazendas, com sua sabedoria, começaram a usar esse polvilho para fazer pães e biscoitos. A receita era simples: polvilho, ovos, gordura. Mas faltava o toque mágico, o pulo do gato.
Esse toque veio com a expansão da pecuária em Minas. Com o tempo, o queijo, principalmente o queijo Minas curado, começou a sobrar nas fazendas. E o que uma boa cozinheira faz quando tem um ingrediente sobrando? Coloca na massa, claro. Foi essa união do polvilho indígena com o queijo mineiro que deu origem ao pão de queijo que a gente conhece e ama. Uma receita que nasceu da escassez, se aprimorou com a abundância e se transformou na identidade de um estado inteiro. Cada pão de queijo que a gente come é um pedacinho da história de Minas. Uma fusão perfeita do saber indígena, da adaptação colonial e da alma mineira, que transforma dificuldade em sabor. Agora, a gente vai para a Bahia, meu rei. E o cheiro que nos guia é o do azeite de dendê fritando o acarajé. Mas olha, o acarajé é muito, mas muito mais do que um simples bolinho de feijão. Ele é sagrado. Sua origem está na África Ocidental, entre os povos iorubás, e chegou ao Brasil com os africanos escravizados. Na sua terra de origem, o acará é uma comida ritual, uma oferenda para orixás, especialmente para Iansã, a deusa dos ventos e das tempestades, e para Xangô. Ele carrega uma força espiritual imensa. Chegando aqui, essa tradição não se perdeu, ela se fortaleceu como forma de resistência. As mulheres negras, conhecidas como as baianas de acarajé, se tornaram as guardiãs desse saber. Vender o acarajé nas ruas não era apenas uma forma de ganhar o sustento e comprar a liberdade, era também uma maneira de manter viva a sua cultura, sua fé e sua identidade em uma terra estranha e muitas vezes hostil. Cada bolinho frito no dendê era um ato de afirmação, um elo com a terra-mãe, a África. Por isso, quando você come um acarajé, você está provando um alimento que é patrimônio. O ofício das baianas de acarajé é reconhecido como patrimônio cultural do Brasil. As suas roupas brancas, os turbantes, os colares de contas, tudo faz parte do ritual. O acarajé é a prova viva de que a comida pode ser resistência, memória e celebração. É o sabor da África que se fincou no coração da Bahia e se espalhou pelo Brasil, nos lembrando da força e da riqueza da nossa herança africana. É de arrepiar, não é? E quem não ama um brigadeiro, hein? Aquela bolinha de chocolate que é a estrela de toda festa de aniversário. Mas você sabia que o nosso docinho mais querido tem nome e sobrenome de militar e nasceu no meio de uma campanha política? A história é curiosa demais. Foi lá em 1945, nas eleições para presidente. Um dos candidatos era o brigadeiro Eduardo Gomes, um militar bonitão que tinha o slogan "Vote no Brigadeiro", que é bonito e é solteiro. Um sucesso com as mulheres, pode imaginar. Para arrecadar fundos para a campanha dele, um grupo de mulheres em São Paulo teve uma ideia genial: criar um doce novo para vender nos comícios e eventos. Naquela época, logo depois da Segunda Guerra Mundial, era difícil conseguir leite fresco e açúcar. Mas tinha uma novidade que estava se popularizando no Brasil: o leite condensado. Era prático, durava muito e era docinho. Elas então misturaram o leite condensado com manteiga e chocolate em pó, que também era mais fácil de achar que o chocolate em barra. O docinho fez um sucesso estrondoso. Logo, todo mundo queria provar o doce do brigadeiro. O nome pegou e mesmo que o brigadeiro Eduardo Gomes não tenha ganhado a eleição, o seu doce conquistou o Brasil para sempre. É uma história que mostra o jeitinho brasileiro em sua melhor forma, criatividade, oportunismo e, claro, um talento incrível para fazer coisas gostosas. O brigadeiro não é só um doce, é um ícone da nossa cultura popular, nascido de uma paixão política e adoçado com leite condensado. Agora vamos falar do par perfeito, da dupla dinâmica que sustenta o Brasil: o arroz com feijão. A gente come quase todo dia e nem para pensar na história incrível que essa combinação carrega. Parece que eles nasceram para ficar juntos.
Mas a verdade é que eles vieram de mundos completamente diferentes. O feijão, em suas mais variadas formas, já estava por aqui muito antes dos portugueses chegarem. Ele era um alimento fundamental na dieta dos povos indígenas, uma fonte de proteína rica e versátil. Já o arroz, esse branquinho que a gente ama, não é daqui. Ele foi trazido pelos colonizadores portugueses, que já tinham o costume de comê-lo, uma herança que veio lá da Ásia e se espalhou pela Europa. No início, o cultivo aqui no Brasil era difícil, mas aos poucos foi se adaptando, principalmente no sul do país. Por muito tempo, o arroz era um acompanhamento e o feijão era um prato principal, muitas vezes comido só com farinha de mandioca. A junção dos dois no mesmo prato foi acontecendo aos poucos. Foi só lá pelo século XIX que a combinação de arroz com feijão se tornou popular e se consolidou como a base da alimentação brasileira. E que casamento perfeito, minha gente! Nutricionalmente, eles se completam, formando uma proteína de alta qualidade. Culturalmente, eles representam a própria formação do Brasil. O feijão, nosso chão, nossa raiz indígena. O arroz, o que veio de fora, a influência do colonizador. Juntos, eles não são mais um ou outro. Eles se tornaram uma coisa nova, genuinamente brasileira. É a união de culturas que alimenta o nosso povo todos os dias. E para fechar nossa viagem de sabores, não podia faltar ele, o pastel de feira, com um copo de caldo de cana. Então, não tem coisa melhor. É crocante, é quentinho, tem recheio para tudo que é gosto. Mas se eu te contar que essa delícia tem uma inspiração que veio lá do outro lado do mundo? Pois é, a história do nosso pastel começa com os imigrantes asiáticos, principalmente os japoneses, que chegaram ao Brasil no início do século XX. Eles trouxeram na bagagem a receita do rolinho primavera, ou harumaki. Só que chegando aqui, eles precisaram adaptar a receita. Alguns ingredientes eram difíceis de achar, e o paladar brasileiro pedia outra coisa. Eles começaram a usar uma massa mais simples, à base de farinha de trigo, e a fritar em óleo bem quente, o que garantia aquela crocância irresistível. Para se integrarem e conseguirem uma fonte de renda, muitos imigrantes abriram pequenas pastelarias ou montaram barracas nas feiras livres, que estavam se popularizando nas cidades como São Paulo. O que começou como uma adaptação do rolinho primavera, com recheios mais tradicionais como carne moída, logo caiu no gosto do povo. E aí, a criatividade brasileira entrou em ação. Começou a surgir pastel de queijo, de palmito, de pizza, de frango com catupiry. Hoje tem até pastel de brigadeiro. O pastel de feira é o símbolo perfeito da adaptação cultural. Ele mostra como uma tradição estrangeira pode ser abraçada, transformada e reinventada, se tornando algo completamente nosso. É a prova do talento do nosso povo para acolher e criar. Minha gente, que viagem, hein? Depois de passear por tantos sabores e tantas histórias, fica claro que a nossa comida é muito mais do que alimento para o corpo. Cada prato típico que a gente revisitou hoje é uma verdadeira cápsula do tempo, uma prova viva e deliciosa da história do nosso Brasil. A feijoada nos conta sobre encontros e transformações, o pão de queijo sobre a criatividade na escassez, o acarajé sobre a força da fé e da resistência. Cada receita é um capítulo da nossa jornada como nação. A culinária brasileira é memória, é identidade, é afeto, é a herança dos nossos avós sendo passada de geração em geração. É a resistência de um povo que manteve suas tradições vivas, apesar de todas as dificuldades. Quando a gente cozinha ou compartilha um desses pratos, não estamos apenas matando a fome. Estamos celebrando quem somos, de onde viemos e a mistura incrível que nos tornou únicos no mundo. É um ato de amor e de orgulho pela nossa cultura. Por isso, da próxima vez que você sentar à mesa para saborear uma dessas delícias, lembre-se de tudo isso.
Lembre-se que, enquanto esses sabores forem preparados, compartilhados e passados adiante, a história do Brasil continuará viva, pulsando em cada cozinha, em cada mesa e em cada garfada. E isso, minha gente, é a coisa mais bonita e saborosa que existe. Um beijo e até a próxima!